Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Estou aqui chamando o nosso convidado. Oi, E Bruno, Carol, tudo bem? tudo bem? Tudo Tudo certo. ótimo, tudo ótimo, tudo legal. Legal. Aguardando o pessoal aqui entrar. Tranquilo, sem pressa. E aí, tudo certo aí pelo Rio de Janeiro? Tudo caminhando, né? É, aqui está um pouquinho mais avançado do que no Rio Grande do Sul, né? Menos do Sim, que São sim. Paulo, mas mais do que aí. Enfim, a gente está agora de isolamento total, como praticamente o Brasil inteiro, né? Alguns Sim, respeitando, alguns desrespeitando, e a gente vai levando a vida, né? verdade Um aqui. pouco complicado. Verdade, aqui da mesma forma, Rio Grande do Sul. Todo mundo em casa, até já peço desculpa de antemão, porque aqui no bairro, por exemplo, tem um monte de cachorro. Às vezes a gente é um pouco interrompido nesse home office. Olha só, home office, você tem cachorro, você tem filho, tem um vizinho que prega martelo, bate prego com martelo, e resolve fazer obra, isso é, enfim, vale tudo, não, Normal. não tem jeito, não tem jeito. Então tá, Bruno, vamos começar. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer, né, ter aceito o nosso convite. Para nós é uma imensa honra te ter por aqui conosco, conversando sobre esse assunto. E eu queria, primeiro de tudo, apresentar o Bruno para quem ainda não conhece, né? Mas eu até trouxe uma colinha aqui, porque o currículo do Bruno realmente é bem vasto. O Bruno é advogado, então sócio fundador da BCDM Advogados, especialista em liderança pela Harvard Law School, mestre pela FGV Direito, cofundador do Instituto New Law, membro da Força Tarefa e futuro dos Serviços Jurídicos da International Bar Association, secretário da Comissão de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB, representante do Brasil no Fórum Jurídico do BRICS e professor da Câmara de Comércio Internacional da China. Eu dei uma breve resumida ali, né, para não nos estendermos mais, mas de novo agradeço É um enfim, a prazer, tua participação aqui conosco. prazer conversar com todo mundo, bater um papo aí nessa manhã sobre o que está acontecendo, né? Eu acho que a cada dia a gente tem uma novidade, então as conversas nunca são repetidas, né? Enfim, tudo acontecendo muito de forma dinâmica, e o nosso dia a dia mudou muito, né? Então a advocacia realmente está Uhum. enfrentando aí uma nova forma de trabalhar, primeiro de viver, né, como um todo, né, e depois de trabalhar, né, quer dizer, como é que o escritório se adapta a essa nova realidade. Uhum. A nossa ideia, então, aqui hoje, primeiro, né, Bruna, falar um pouco sobre o aspecto global da advocacia, como é que tá, muito por causa que você tem tido contato bastante com outros advogados de outros países profissionais, né, muito pela sua rede de networking, e também depois aí identificar algumas oportunidades e aquelas habilidades que a gente sabe que os profissionais, principalmente a partir de então, vão ter que começar a desenvolver ou adquirir, né? Tá ótimo, perfeito. Eu começo por onde? Pode perguntar, fica à vontade. Tá. Bruno, o que que tu tem acompanhado, assim, desse movimento global dos escritórios de advocacia? Como é que tem sido essa nova rotina? Até outro dia eu tava assistindo a tua live com o Luciano e vocês comentaram, né? Que cada dia é uma nova surpresa nesse cenário atual, né? E o que que tu vem acompanhando, assim, desse movimento dos escritórios? Olha, eu tenho conversado, né, como você disse, com bastante gente no mundo todo, a gente tem uma atuação internacional forte, muito contato de parceiros e tal. Então, assim, eu venho acompanhando isso desde novembro, na verdade, né, quando começou essa discussão aí de Covid-19, nem era Covid-19 na época, né, ainda era só coronavírus, porque a OMS não tinha ainda classificado essa doença, né, então era só o vírus em si, e Uhum, começou na China, né, como todo mundo sabe, no final de novembro, mas só foi ser realmente enfim, sabido por todos aí, pela grande maioria, em meados de dezembro. E a partir daquela época eu já comecei a conversar muito com o pessoal na China, né, obviamente, depois vim aí acompanhando essa caminhada do vírus ao redor do mundo, então depois contato com o pessoal da Europa e agora muito contato com o pessoal dos Estados Unidos também, além do Brasil, obviamente, onde a gente mora. E o que eu vejo, isso é muito interessante, é que essa é uma crise que ela é global, e existe até um termo muito engraçado que Harvard, engraçado não, interessante, que Harvard usa, chama globalization, que seria a diferença entre globalização e globalização. Globalização seria uhum, a globalização com aspectos regionais. Então você não tem como globalizar 100% o mundo, mas sim você tem que respeitar aspectos de religião, de cultura, de política, que são diferentes em diversos países. Né? Então cada país tem a sua regra, inclusive religiosa. Então não dá para você globalizar totalmente o planeta.
Mas uma coisa interessante é que a Covid-19 ela realmente globalizou todo mundo, porque se você for acompanhar o que está acontecendo na advocacia é praticamente o mesmo procedimento, tanto aqui, quanto na China, quanto na Itália, quanto em Portugal. Sinceramente, com todo mundo que eu tenho conversado, a regra é uma, né? O lockdown, né? Que assim, a gente chama de lockdown por ser um termo que está mais conhecido, mas o lockdown é aquele fechamento forçado, né? Mandatório, completo, que é o caso da Índia agora, né? A Índia está realmente com o lockdown, com a polícia na rua, e você não pode sair de casa, não pode sair do hotel, enfim. Então é uma situação bem realmente severa, né, com o objetivo de evitar a disseminação do vírus. Mas o que os advogados estão fazendo? Isso vale tanto para o Brasil quanto para a China, né? A China agora está começando a voltar a uma certa normalidade, né? Tem aí o que eles chamam de novo normal, que a China realmente agora nunca mais será a mesma, assim como nós também não quando passar isso. Então eles estão saindo de máscara, medindo temperatura em todos os ambientes que eles entram, farmácia, prédio, escritório e tal. É realmente muito diferente. A entrega de delivery agora vem com a temperatura do cara que preparou a comida, quer dizer, então é muito doido para saber se o cara estava com febre ou não enquanto preparou a comida. Coisas assim que realmente parecem surreais, mas são realidade. E a gente vai passar por isso, e a advocacia também está passando por isso, né? Então, a questão do home office, que para mim foi uma adaptação que realmente ela veio da noite para o dia, não só para mim, mas para todo mundo, né? Quem já trabalha com home office, naturalmente, tem uma vantagem, né? Então larga um pouco na frente, porque não tem que... O período de adaptação é menor, porque ainda que você trabalhe com home office, uma questão interessante é que você tem home office forçado, né? Então é diferente de quem fazia o home office anterior, que é quando eu quero trabalhar de casa eu trabalho, numa sexta-feira, quando eu estou com a agenda um pouco mais tranquila, quando eu só tenho videoconferência. Esse é um tipo de home office. O outro você é obrigado a trabalhar de casa. E não tem como você não trabalhar de casa. Você não tem como ir nem para a praça, sentar num banco com o notebook no colo. Não tem. O escritório está fechado. Você tem que se virar dentro de casa. E você não mora no escritório. Então você tem a sua rotina, você tem a sua família, você tem os afazeres de casa, que aumentam muito mais. Então o fato duas coisas que eu vejo que são muito interessantes respondendo a sua pergunta. A globalização do coronavírus realmente impactou a advocacia, até onde eu estou vendo, conversando com todo mundo no mundo inteiro, de forma quase que igual, assim, isonômica. Está todo mundo numa situação muito parecida, trabalhando de casa, precisando de ferramentas tecnológicas para poder gerir o seu escritório da melhor forma, e também para poder se comunicar, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E o ponto número 2 é que a gente realmente tem que se adaptar de uma forma muito rápida, né? E larga na frente quem já tinha realmente essa prática. Não, com certeza. É isso que eu tenho percebido, assim, que muita gente, por exemplo, ainda não tinha conhecimento das ferramentas, né? Do próprio Zoom, dessas ferramentas que podem ajudar a tornar o home office mais fácil, né? Inclusive as ações da Zoom, só te interrompendo, até eu li um negócio que eu não sei se é verdade, tá? Tô até preocupado de falar isso assim em live. Mas as ações da Zoom agora, elas parecem que estão mais valorizadas que as ações de todas as companhias aéreas somadas. É um negócio assim, muito doido. Não sei se é verdade isso. Mas fato é que eu vi a evolução. As ações da Zoom realmente subiram exponencialmente, né? Caralho. Sim, com certeza. E a gente vê, e eu acho que numa opinião muito minha, assim, a gente tem um cenário um pouco diferente, ao menos aqui também no Rio Grande do Sul, né, Bruno? Aqui, já fazendo um parênteses, o nosso judiciário ainda é muito físico. Então, a gente está com boa parte desses processos parados, sem os advogados conseguirem atuar, sem as partes, né, terem as suas demandas atendidas, muito porque também ainda é muito lenta essa caminhada de tecnologia aqui no nosso estado, né? E daí a gente vê o quanto isso impacta agora, né? Não, eu acho que nem é só no Rio Grande do Sul, não. Isso é um problema que é do Brasil, e eu vou te falar, não só o próprio judiciário, mas a nossa realidade da advocacia é muito dura, né? Nem todos os advogados têm a mesma estrutura que tem no escritório que elas têm em casa. Inclusive, muitos advogados, e a grande maioria dos advogados no Brasil, não tem nem escritório. Nem sequer tem escritório, são advogados individuais e que precisam muitas vezes da OAB para poder fazer um peticionamento, para poder fazer um atendimento, aqueles escritórios compartilhados que a OAB tem, aqui no Rio, por exemplo, tem um andar inteiro no prédio, a OAB-RJ tem um trabalho muito fantástico nesse ponto, e a advocacia precisa disso. Então, poucos, se você pegar o nosso universo, poucos são os advogados, em percentual, que têm à disposição essa estrutura toda. Então, esse é um problema, que é o mesmo problema que a gente viu quando o processo eletrônico começou.
Uhum. Aquela dificuldade de peticionar, como é que eu consigo um token, advogados com uma idade mais avançada que não estavam realmente envolvidos nesse processo, então é muito difícil. Um bom exemplo Uhum. de um ex-sócio meu, que era o nosso sócio fundador do escritório, do outro escritório que eu trabalhava, que já é falecido. Ele faleceu com 75 anos, se eu não me engano, em 2014. Mas ele escrevia a petição à mão e tinha uma advogada, que era assistente dele, que passava tudo para o Word. Ele falou, olha, eu sou analfabeto digital, ele usava até esse termo, mas não tenho condição Uhum. nenhuma de aprender na minha idade, esquece, já passei. Então Já agora o foi. momento aí é de vocês, eu já fui. Então eu vou continuar fazendo. Então ele vinha lá com 30 laudas que ele escrevia à mão e ia para o escritório e a advogada passava tudo para o Word para ele depois conferir e tal. Então assim, a nossa advocacia realmente ela ainda é muito física, né? Uhum. E além do Uhum. Brasil, um país de terceiro mundo, um país de desenvolvimento, tudo ainda é muito difícil, infelizmente. A gente não tem nenhuma estrutura de saúde boa, a gente está vendo aí o problema que a saúde está enfrentando, muito preocupante, mas isso você também transporta para outros setores da economia, né? Inclusive também na advocacia e no Poder Judiciário. O Judiciário está tentando, com algumas ferramentas tecnológicas, a melhorar. Eu vou te falar aqui que eu sou um entusiasta de tecnologia, você sabe muito bem disso. Dá para a gente utilizar a tecnologia para cortar custo, para melhorar a forma como a gente trabalha e para acelerar a forma como a gente trabalha também é muito importante. A gente viu agora a sessão do Senado Federal, primeira sessão virtual, Uhum. e que tinha um Uhum. senador infectado pela Covid-19 que participou da sessão. Isso é surreal. Isso era impossível numa sessão plenária física. Então, jamais um Verdade, senador verdade. infectado, tanto por ele quanto pelo risco dos outros, estariam reunidos numa sessão. Né? Isso foi possível com o auxílio de Uhum. tecnologia. E vou te falar com certeza que votaram muito mais rápido do que votariam se estivessem em Brasília. Então, você teve Verdade. economia de passagem aérea, economia de pessoal, e você teve uma tomada Uhum. de decisão muito mais rápida. Isso você transportando para o judiciário também é interessante. Então, assim, por exemplo, sessões de julgamento de Câmara Civil, enfim, segunda instância de tribunal, audiência. Você já tem algumas audiências que são feitas aí via WhatsApp, oitivo de testemunha, vara trabalhista. Tem juiz que já trabalha com esse modo. Uhum. Assim, não havendo nenhum prejuízo para as partes e para os advogados, porque aí você tem que também atender, né, o que cada ferramenta tecnológica cada um tem. Acho que não dá para você também bater o martelo, a partir de agora tudo é virtual, porque tem advogado que não vai Sim. conseguir fazer, mas aqueles que Uhum. puderem, você consegue flexibilizar bem isso. E a nível de economia, isso é absurdo, né? A É gente, brutal. a gente tem, além de facilitar também a vida, né, de muita gente, a gente tem a questão da economia para o próprio judiciário. E a gente vem nesse movimento, né, Bruna? A gente sempre vem discutindo nos nossos eventos, principalmente, essa questão da tecnologia, o quanto ela é importante, o quanto ela vai revolucionar. Ontem mesmo eu estava vendo a tua entrevista com o vice-reitor, né, da Uhum. Harvard Law School, David, e ele realmente trouxe isso, né? Também essa questão dos estudantes que estão na universidade e que realmente eles já vão entrar mais de maneira mais fácil nesse mundo, né, da tecnologia, porque afinal é uma geração que já vem vivendo isso, mas que de qualquer forma a gente precisa prestar atenção. Ele até comentou que lá eles estão tendo aulas online, aqui no Brasil também é uma realidade, né? A gente já consegue, ao menos, não precisam parar as atividades, né, de universidade. E, e aí a gente começa a entrar num outro tema que eu acho que é interessante, que os advogados que estão assistindo aqui a gente, com certeza devem ter uma pergunta sobre as novas áreas que vão surgir, né, no direito. Quais que vão ser as novas oportunidades que toda essa crise vai ocasionar, né? Acho que a gente tem uma pergunta ali Uma também. pergunta do Edgar, se existe algum plano de auxílio para a OAB para proteção de pequenos escritórios. Sim, Edgar, a OAB Nacional está lançando um fundo de apoio aos advogados, né, advogados que não têm condição de se manter, porque uma coisa é fato e é muito preocupante isso. Existem advogados, obviamente, deve ser a grande maioria, não tem a menor dúvida, que não tem, enfim, ganham naquele mês para pagar a conta, né, que estoura no início do mês seguinte. Isso aí não tem jeito. A maioria, gigantesca maioria é assim. O problema é, além desse problema, que eles não têm um fundo de reserva para segurar uma crise, o cliente também não paga no horário porque não está também, de repente, faturando. Então, quem trabalha com comércio, quem é advogado de loja, de rua, não está ganhando nada, porque quando o cliente não fatura, ele não paga no horário. E o advogado também não paga, e o advogado, por sua vez, também não paga a conta. Quer dizer, vira uma bola de neve sem fim.
E isso é muito preocupante, tá? Eu sou defensor do isolamento, tá? Só para deixar claro que eu não estou entrando em questão política. Mas a questão econômica também é muito importante. Agora, sinceramente, a solução eu não sei qual é. Porque você olha para um lado e um lado é ruim, você olha para o outro lado também é ruim. Eu estava até só respondendo a pergunta do Edgar, para entrar no outro Uhum, ponto. claro. Então, a OAB está lançando sim, um fundo, Edgar, em que os advogados podem auxiliar com doação de valores, enfim. Então, esse dinheiro vai ser arrecadado e distribuído para advogados que não têm condição, que têm menores condições aí de suportar esse período de crise. Acho que no site da OAB Nacional já tem informações sobre isso, tá? Isso foi lançado agora na semana passada, se não me engano. Mas uma coisa interessante dessa questão do que você tem que priorizar agora, e certamente é a vida, mas você está ali dessa discussão que está rolando, né, de vida e economia. Tem até um dilema de Harvard, eu até coloquei no meu Instagram, que é engraçado, que o professor Michael Sandel, ele fala muito sobre isso, um dos maiores filósofos do mundo, o professor de Harvard, ele fala um dilema do bonde, que é o trolley dilema, que é o seguinte: então você tá vendo você está num bonde e você tem de repente 5 trabalhadores que estão em cima do trilho, né? E aí você, se for em linha reta, vai acabar atropelando e matando todo mundo. E você tem ali uma opção de fazer um desvio que tem uma pessoa só, e você vai e atropela aquela uma pessoa e mata uma pessoa. Mas aqui a dúvida é, o ato de você fazer o desvio, você está, entendeu, praticando um homicídio e indo reto, você está assim, é a vida, os caras estão ali, eu não tenho culpa. Então, o que vale? Quer dizer, você desvia e mata um, você vai em frente e mata os 5. Esse é um dilema que a gente pode usar para várias etapas da nossa vida, né? Tirando o fator morte, que ninguém vai lidar aqui com questão de homicídio, mas a gente pode usar esse exemplo para qualquer coisa da vida. É muito interessante esse tipo de dilema que a gente tem, que são dilemas realmente assim, salomônicos, né? O que tem que fazer, né? E esse caso da economia e da saúde é um deles, né? Então você prioriza a economia e a saúde vai para o espaço, ou você prioriza a saúde, que é o que eu defendo, mas a economia vai sofrer um baque. Então, quer dizer, o que eu vejo é priorizar a saúde, mas ter um plano forte, né, de segurança, de reforço na economia. Não vejo outra solução, né? O que o mundo está fazendo, né? Isso é muito complicado. Eu acho engraçado, comentando um pouquinho desse ponto, que a gente conversava bastante sobre esses dilemas na tecnologia, né? Frente à inteligência artificial, carros autônomos, né? O que a gente vai ensinar à máquina? O carro vai ter que priorizar idosos ou vai priorizar pessoas mais novas? E daí, de repente, a gente está, né, numa situação real e que parece até Exatamente. muito mais séria, né? Parece não é Seríssima, muito mexe mais com séria. milhões de vidas, né? Milhares ou milhões de vidas até. Os prognósticos são os piores, né? Se você não atentar para a saúde. Na E, verdade, Carol, a gente não sabe o que vai acontecer, para ser sincero, nem os cientistas, né? Então, ainda mais a gente da advocacia em relação a essas questões médicas é muito difícil. Só que a gente está envolvido no problema, né? claro. Mas aí acho que a gente pode também fazer o gancho disso que a gente estava conversando antes das novas oportunidades, né? Porque daí também a gente vai ter que avaliar com outros olhos, né? Por exemplo, a questão de seguros, né? Ontem mesmo a gente já teve algumas decisões que os seguros foram acionados por conta do Covid-19. A gente tem as questões trabalhistas aí que toda semana a gente tem agora uma medida nova do governo, né? A gente está aguardando aí a tão falada próxima MP, que não saiu. Pelo menos até onde eu sei, não foi publicado agora de manhã. Porque havia uma expectativa ontem à noite, quase meia-noite, eu estava até conversando com alguns colegas, de sair isso hoje de manhã, mas acho que não saiu. Porque realmente a MP foi uma confusão, né? Então veio essa MP 927, aí suspende o contrato de trabalho, aquela polêmica toda, aí vem a MP 928, revoga o artigo 18 que falava da suspensão, mas aí o governo anunciou novas medidas, numa nova medida provisória que ainda não entrou. E o problema enquanto isso, a gente advoga muito para o setor de turismo, né, aqui no Rio de Janeiro. Você vê agências de viagem que estão faturando R$0, enfrentando só problema, então eles montaram um gabinete de crise só para lidar com o cancelamento de passagem aérea, de reserva de hotel, de pacote, adiamento e tal. Então é muito complicada a situação. E os caras precisam saber o que fazem, né? Eu posso pôr de férias, eu consigo reduzir o salário, como é que eu negocio com o meu funcionário isso da melhor forma que ele também não seja prejudicado, porque ninguém quer mandar embora. Só que Sim, chega uma claro. hora que você não consegue pagar nenhuma conta. Então a situação realmente do mercado ela está muito difícil. Então vai ser necessário, e aí respondendo a sua pergunta, que o advogado trabalhe com algumas áreas que, enfim, são as áreas agora fortes do momento, né? É uma coisa meio temporária, você vê, o direito de trabalho mesmo, como a Carol falou, é fundamental.
né? Muitos já falavam já até numa morte do direito do trabalho, que a reforma trabalhista já estava diminuindo muito, que a advocacia trabalhista já não ia mais conseguir ter muito, enfim, do cliente, as demandas iam cair demais. Falaram até em extinção de vara de trabalho, umas coisas assim. Mas o fato é, agora, pelo menos por enquanto, nesse período, mudou tudo, né? O direito do trabalho agora está super quente e é a hora dos advogados realmente se colocarem à disposição do cliente, perguntar como eles podem ajudar, o que eles podem fazer, enfim, até quem já tem contrato trabalhista, mas é de um contencioso, como é que eu posso te ajudar no consultivo, revisão de contrato, enfim, negociação com o funcionário. É uma série de situações, entendeu? Fusão e aquisição também, isso agora, talvez não agora, nesse momento, mas daqui a algum tempo, vai ser também muito forte, né? Muitas empresas vão precisar se reestruturar. Então, reestruturação de empresa, muitas empresas que vão quebrar, uma empresa pode adquirir a outra, empresas podem se fundir para fazer uma nova, porque não tem condição de avançarem sozinhas, enfim, muita coisa vai mudar nesse sentido. A gente teve uma pergunta de Bruno, viu as recomendações para a lei Caio, de falência? não, Caio, eu não vi as recomendações. Vou dar uma olhada nisso, obrigado. A gente também tem a questão O previdenciária, Caio falou né? de novo, ó, negociação coletiva. Exatamente, a gente está enfrentando muito isso, Caio. A gente está advoga para um sindicato de empregador e é uma luta a negociação com os sindicatos empregados, porque, enfim, cada um defende os seus direitos, mas o que a gente tem conversado muito, a gente tem tido muita conversa até franca, né, com a outra parte, a morte do empregador hoje é a morte do empregado, morte econômica, né, que eu digo, obviamente. É a morte do empregador e a morte econômica, a dor é a mesma, né? Não existem duas dores, né? É uma dor só. Então, quando o empregador quebra, ele não paga o salário, ele demite. Então, a gente está com risco de ver demissão em massa. A gente viu nos Estados Unidos agora que o seguro-desemprego, né, o número de pedidos aumentou acho que de 200 mil para 3,3 milhões em uma semana. Em uma semana. É uma loucura. Isso nos Estados Unidos, a maior economia do mundo. É difícil. E lá nos Estados Unidos eles ainda têm um problemão do mercado imobiliário, né? Porque daí lá isso representa muito, né, para a economia também deles, né? Muitas pessoas vão ficar sem pagar. Eu conversei ontem com um amigo meu que está na Califórnia, e ele comentando que ele até trabalha em home office, empresa de tecnologia, então não foi muito impactado por isso. Mas ele falou, mas o meu vizinho tem um restaurante, o outro vizinho tem uma loja de vinho, que não estão vendendo nada. E é um pessoal que, muito embora tenha até uma condição boa de vida, moram em um lugar bacana, mas assim, eles ganham para pagar a conta do mês seguinte. Não tem reserva. E o cara falou para ele, olha, eu não tenho como pagar o aluguel aqui do meu apartamento no mês seguinte. O restaurante está fechado, eu não estou faturando nada, o outro também com a loja de vinho também não está vendendo vinho. Aí vem uma questão também de você se reinventar. Agora, é bonito falar isso, eu tenho visto muita live sobre isso, mas também não é fácil. E não vale para todo mundo. Mas assim, quem pode se reinventa, quem tem condição. Então, por exemplo, quem tem um comércio vai para o e-commerce, quem tem um restaurante faz, né, a entrega, vai para o iFood, para o Rappi, para o Uber Eats, enfim, não importa. São reinvenções que você tem que fazer agora nesse momento, né? E a advocacia não é diferente. E sabe que outro dia eu estava vendo uma outra live de uma advogada e o quanto é interessante. Ela já trabalhava com home office, né? Já fazia essa questão de atendimento, e a gente não percebe o quanto a gente pode abranger do nosso mercado isso, né? Com a tecnologia também. Então, assim, tu pode atender o Brasil inteiro nesse cenário que a gente está atualmente. E talvez alguns profissionais só percebam isso, né, nesse momento, né? Dessa oportunidade que todo mundo está tendo atualmente. E a gente também vê aqui, por exemplo, outras áreas que devem crescer, né? A própria previdenciário, como é que a gente vai enfrentar essa situação com o Covid-19, né? A gente também tem algumas questões do público-privado, né? De contratos, né, Bruno? É verdade. A Fernanda fez uma pergunta. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Sobre reinvenção. Olha só, eu acho que são várias, eu não digo nem dicas, mas eu acho que várias, quase obrigações que a gente tem que fazer, né? Porque, como eu disse, eu estou nessa situação, a Carol também está, você, Fernanda, também está, o Caio que falou também está, todo mundo que está nessa live que é advogado, né, atuante, está. Estamos todos em casa e todos nós temos que nos reinventar. Alguns que já estão acostumados a trabalhar em casa ou com essa questão à distância, como a Carol falou, atendendo o Brasil todo, isso realmente é um consultivo. Hoje com o Zoom, qualquer outro aplicativo de videoconferência, você faz uma consulta. Então é muito fácil você atender as pessoas na parte do consultivo usando tecnologia. Muito fácil, muito simples.
né? Só o contenciosamente que te limita, tem limitação de processo por Estado e tal, limitações naturais, mas que você também, com a tecnologia, se o tribunal tiver um sistema bom, você consegue também fazer. Mas respondendo a pergunta da Fernanda, o que eu digo? Primeiro ponto e eu falei isso na live do New Law na semana passada. O tempo está tão louco, mas isso foi semana passada, segunda-feira. Qual é o primeiro ponto, né, com relação ao teu cliente? Você tem muito cliente que vai reclamar para pagar, tem muito cliente que vai atrasar para pagar, tem muito cliente que vai ficar muito tenso nesse momento, dependendo da atividade que ele exerce, né, sendo empresa ou pessoa física, enfim. Mas é o momento de você realmente trabalhar até como psicólogo, né? Você tem que pegar na mão do teu cliente e você ir junto. Então, assim, mais do que você fazer aquele trabalho que você já vem fazendo, é você tentar prospectar algum novo atendimento. Nem tanto em função de honorário inicialmente, não, mas em função até de criação de confiança, de você marcar criação de posicionamento junto ao teu cliente, entendeu? Então é virar para o cliente e falar, olha, como é que você está passando, ligar para todo mundo que você tem, toda a tua carteira, e perguntar a cada semana como é que você tem passado, como é que está, precisa de alguma coisa, posso fazer alguma coisa? Pessoal, e você vai trabalhando em parceria com essa pessoa, entendeu? Ou com essa empresa, tenha certeza que você vai ser retribuído no futuro, e muito bem retribuído no futuro, e você ganha confiança. Então, a chance de você perder aquele contrato de honorários, ele cai abruptamente. Então, assim, é muito importante você gerar confiança com o cliente, né? O cliente, você tem que ter uma experiência, criar uma experiência para o cliente. Isso vale muito para o mercado consumidor em geral, lojas, enfim, mas isso também vale para a advocacia, tá? Isso não é vedado pelo OAB, porque você não está fazendo, na verdade, você está criando uma estratégia de marketing interna que eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Muito pelo contrário, é a forma que a gente tem também de cativar o nosso cliente e manter ele conosco. Então, assim, primeira coisa é mudar a forma como você trata o seu cliente. Porque o momento é de crise, porque ele também está em casa, ele também está com questões psicológicas, que está tentando entender o que está acontecendo, está todo mundo, né, um pouco assim. Até falar um dado aqui até ruim, mas triste, mas o ministro da Economia do estado de Hesse, na Alemanha, no sábado, cometeu suicídio e parece que foi em função da Covid-19, de desespero em relação à economia lá da Alemanha. Estão apurando isso, mas o que saiu no jornal foi esse dado. Não sei se é verdadeiro, mas enfim, então isso vai gerar muita questão psicológica nas pessoas. Então você tem que trabalhar a tua mente, ela é muito importante, né? Você ter uma mente saudável para você ter uma atividade, conseguir trabalhar da melhor forma. Então, Fernanda, o relacionamento com o cliente e a readaptação natural que o teu escritório precisa. Então, você tem que realmente fazer uso de tecnologias para você conseguir se reinventar e conseguir trilhar o mesmo ritmo que você trilhava no teu escritório físico, né? Então, vou dar algumas dicas aqui que eu já vinha dando, mas para quem não sabe, ou se usa outro, esses também que eu vou falar agora são legais, videoconferência. O Zoom é o melhor de todos, eu uso o Zoom já há muitos e muitos anos e funciona muito bem, mas para reuniões pequenas, o WhatsApp também tem a chamada em vídeo, que também funciona super bem. Então, com um cliente que não consegue baixar o Zoom, eu tenho usado o WhatsApp, que a nossa ideia, eu acho que principal, é da celeridade. Então, se eu tiver que falar como é que baixa o Zoom, como é que faz, tem cliente que não consegue fazer, então esquece. O WhatsApp todo mundo sabe. Você liga lá, chama a pessoa e faz. Então, WhatsApp, Zoom, fundamental. Gestão de equipe. Muito difícil hoje você conseguir gerir uma equipe, sobretudo uma equipe grande, né? Então, tem lá um escritório com 20, 30, 40, 100, 500 advogados. Todo mundo em casa. Até com 10 advogados é difícil você gerir um escritório porque você não sabe o que os 10 estão fazendo, né? Quer dizer, os 9 tirando você. O que aquela pessoa está fazendo? Ninguém está na praia, né? Nem na piscina. Quer dizer, na piscina pode até estar só na casa, mas na praia ninguém está. Então, assim, o que a pessoa está fazendo? Está se dedicando? Não está se dedicando? Eu vi uma live muito boa ontem, eu esqueci qual foi o empresário, mas ele falou do seguinte, que é interessante. Ele usa o mesmo sistema que a gente usa aqui no escritório, que é o Slack. A gente usa dois, o Slack e o Asana, A-S-A-N-A. E o Slack é S-L-A-C-K. O Slack é muito bom, porque ele é uma espécie de um WhatsApp com uma agenda de tarefas. Então, você cria uma tarefa para uma pessoa específica. Então, vamos lá. Carol, eu preciso que você faça determinada coisa até tal horário, e você vai lá e faz e cumpre a tarefa. Fernanda, então assim, você consegue gerir uma equipe virtualmente. Então você vai ali acompanhando por produtividade a demanda que você determina para aquela pessoa. É uma forma de você conseguir monitorar o que está todo mundo trabalhando, né? Claro que 100% é impossível. Mas uma coisa que esse empresário falou ontem, numa live, que assim, aí é o radicalismo, mas eu acho até interessante se for necessário. Assim, eu não julgo nenhum tipo de atitude. Mas ele falou o seguinte, a minha equipe é o seguinte, o cara vai ao banheiro, ele levanta e escreve, vou ao banheiro, não, vou jantar.
Aí ele vai jantar. Então a gente sabe que meia hora o cara não está disponível para responder nada. Estou indo embora. Tipo assim, já está tarde, 8 da noite, então a pessoa está saindo do sistema. Alguém precisa de alguma coisa? Então os colaboradores dele têm que falar para o que estão fazendo, onde estão indo, se precisam de alguma coisa, enfim. Mais ou menos para dar um passo a passo da agenda dentro de casa. Né? Não 100% dela, mas de alguma forma que você entenda o que está acontecendo na casa de cada um. Achei super interessante isso, se for necessário. Eu acho que é aplicável. Então depende muito do seu modelo de negócio. Então, assim, são Sim. algumas dicas que eu acho importantíssimo. Então, o relacionamento com o cliente que mudou muito, e agora tem que ser muito mais intenso, então faça videoconferências com os seus clientes. Até recomendo videoconferências diárias, porque ajuda muito, tenho a certeza. E se não ajuda, até por questão, falando comercialmente, por questão de horário no momento atual, porque acho que não é hora de aumentar contrato de horário, não é hora disso, mas você cria uma confiança com o teu cliente, então é um customer experience muito interessante que você passa a criar para a tua marca e, enfim, para a sua pessoa também. Então, seja muito presente na vida do seu cliente cada vez mais, sobretudo agora. E muita ferramenta tecnológica. Até eu estava falando outro dia com um advogado tributarista e também tem essa questão desse próprio auxílio, né, para os advogados que advogam principalmente mais para essa parte de empresas, de buscar soluções para o problema que a gente está enfrentando agora, né? Muitas empresas, por exemplo, não vão ter condições de pagar alguns tributos, vão ter que atrasar. Então, que ferramentas jurídicas eu posso usar para isso, para dar todo esse auxílio nesse exato momento? Né? É fundamental. E além disso tudo, né, além das ferramentas que você tem disponíveis, né, através de várias startups que oferecem serviços importantíssimos, a Linklane, inclusive, é uma delas, mas o principal também é você mudar a tua criatividade, né? Então, o teu mindset também é que tem que mudar. Então, você tem que aceitar o que está acontecendo, aceita logo, que quem aceitar mais rápido consegue decolar mais rápido também. Então, não fica ali remoendo, meu Deus, e agora? Caramba, e a vida mudou, e eu não aguento mais ficar em casa, eu estou de saco cheio. Então, tem aquela questão do copo meio cheio, meio vazio, né? A gente está preso ou está protegido? Não, o que está acontecendo? Né? A gente está longe do vírus ou a gente está preso em casa? Como é que você enxerga isso? Então, tem toda uma questão motivacional. Então, assim, capacidade de liderança agora, ela é fundamental, seja para você motivar a tua equipe. Então, você tem um tipo de liderança chamado liderança transformacional, Transformational Leadership, que o MIT leciona muito, que é a capacidade que você tem de motivar a tua equipe. Então, é aquele tipo de liderança que transforma o teu time em momentos de crise. E é totalmente aplicável a esse momento atual. É muito difícil você conseguir ter uma equipe mantendo o mesmo ritmo que mantinha no escritório, porque está todo mundo em casa e, sinceramente, é difícil. O filho grita, o filho chora, o filho demanda, você tem alguma coisa de casa para fazer, você para almoçar, você para não sei o quê, alguma coisa que quebrou, e ao mesmo tempo você está aqui no computador e fazendo prazo, no entanto, né, que o CNJ suspendeu tudo até 30 de abril, enfim, a maioria dos prazos, então isso está até um pouco mais tranquilo. Mas assim, o trabalho interno junto aos clientes, ele até aumentou, né? A gente tem feito na média de 4 a 5 videoconferências por dia. Eu estou brincando com o pessoal que a gente está trabalhando muito mais do que trabalhava no escritório. Porque realmente, como a gente não tem que ir ao escritório e voltar, eu já economizei 1 hora da minha vida por dia. Então, que essa 1 hora eu me dedico a fazer, de repente, mais 1 ou 2 videoconferências. Então, é um ritmo alucinado em casa, com toda essa confusão que a nossa própria casa já tem. Então, é realmente uma mudança de mindset que tem que ter absurda, e a capacidade de liderança, e não precisa ser uma liderança que você tem que aprender em algum lugar, você consegue desenvolver isso também, ela é fundamental, não só para motivar a tua equipe, mas até para motivar você mesmo. Porque o momento é ruim, é complicado, é difícil, mas ele pode também ser você fazer do limão uma limonada. Então, é o que a Carol falou, você pegar novas áreas, você, de repente, pescar alguma coisa que o cliente está precisando, que o cliente não tem à disposição, e você pode oferecer, enfim, tem que ser criativo. E daí a gente começa também a questionar quais, né, são as novas não, né, Bruno, mas as habilidades que o profissional vai ter que cada vez mais desenvolver, principalmente depois, porque eu acho que a gente vai entrar num cenário que as pessoas realmente vão entender o quanto esse mundo digital é importante, o quanto, né, as tecnologias realmente estão impactando e mudando as vidas e o cenário jurídico. Então, o que realmente a gente vai ter que explorar das nossas habilidades, principalmente a questão daquelas habilidades que a gente sempre fala, das soft skills, né, de criatividade,
de desenvolver a questão de liderança de equipe. Então, o que que tu acha, assim, que esses profissionais terão que ter, né, nesse novo momento? Olha, eu acho que três soft skills eu já destacaria, né? Só para explicar para o pessoal, né? Você tem ali a diferença de hard skills e soft skills, né? As hard skills seriam as habilidades que a gente aprende naturalmente, no nosso caso, na nossa graduação de Direito, então são aquelas disciplinas tradicionais do direito constitucional, direito penal, enfim, e direito civil e por aí vai. E nós temos também as soft skills, que são as habilidades que não são lecionadas, não são aprendidas na faculdade, e até deveriam. Mas são habilidades que são muito lecionadas em algumas instituições como Harvard, MIT, enfim, que tem cursos só para isso. Então, por exemplo, cursos de negociação, cursos de liderança. Então, eu destaco três soft skills que aí vocês podem começar até a procurar na internet, tem uma série de artigos e vídeos sobre isso. Não é nem necessário fazer um curso, né? O ideal seria que fosse, mas isso não é uma realidade e no momento atual, então, nem se fala que ninguém pode ir para lugar nenhum. Mas muito artigo sobre isso, muito vídeo. Harvard tem alguns cursos online de graça também. No New Law também a gente tem feito uma série de lives sobre soft skills, disciplina dos nossos cursos também, as soft skills também, tem uma disciplina só de negociação, enfim. Então, tem muita coisa boa, muito material bom para você procurar. Então, o que eu destaco é liderança, que eu já falei, que talvez para mim hoje, agora, nesse momento atual, é fundamental, talvez a preocupação, a soft skill número 1 para você ter. Negociação, e aí eu respondo por quê. Negociação você vai ter que negociar com o teu cliente, seu próprio contrato de honorário, extensão de prazo para pagamento, de repente um desconto, enfim, a depender do que vai acontecer. Então você tem que ter essa capacidade de negociar, essa habilidade para você poder negociar, para ficar confortável não só para o teu cliente, mas para você também. Não adianta uma das partes perder. Então a negociação boa é aquela que todo mundo sai ganhando. Então a habilidade de negociação, e por fim uma habilidade muito importante, que é a habilidade de personal branding, que é você criar, quem não tem, mas quem já tiver, melhorar ainda mais o posicionamento da tua marca. A gente não pode esquecer que, muito embora, sem falar da questão de mercantilização da advocacia, de vedação e tal, mas o escritório de advocacia ele é um negócio, ele é um business. Nós somos empreendedores do direito. Né? Isso é um fato. Então a gente fatura, a gente tem CNPJ, não é uma atividade, é artesanal no sentido técnico muitas vezes, mas é como se fosse uma empresa. Então nós temos que ter essas características na mentalidade, no mindset de um empresário. E aí entra a questão também do posicionamento de marca, que agora, então, com o uso da internet, né, explodindo, você tem aí live, virou até um meme, né, que fazer live agora, todo mundo fazendo live, virou até um meme isso, mas é a realidade, e eu acho que tem que fazer, sou super favorável a isso. Então, o personal branding, ele é fundamental para você posicionar a tua marca no mercado. Então, desconsiderando vedações do Código de Ética da Ordem, é fundamental que você se posicione no Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, todas as mídias sociais, né, de forma gratuita, não pode conteúdo patrocinado, mas o fato é que você tem que criar realmente estratégias para você posicionar a tua marca. Então, liderança, negociação e personal branding são as três soft skills que eu destacaria como as fundamentais para que o advogado precise e tenha que ter hoje. Isso é fundamental. Não é para depois, não. Tem que ter agora. Porque se posicionar bem agora é que vai decolar na frente para o futuro. Então, é fundamental que a gente use esse momento, desse cenário em tese sombrio, para, na verdade, transformá-lo em uma coisa positiva e poder decolar. E sabe, né, Bruna, que lá no Linkley, principalmente, a gente tem a parte... Nós somos uma rede social, os advogados têm o seu perfil e a gente sempre fala sobre esse assunto, sobre essa skill de personal branding, né? O que o advogado precisa, tanto na parte de conteúdo, como que se posiciona, como que ele cria essa reputação online, né? E a gente vê o quanto isso facilita quem já vinha trilhando esse caminho, né? Anteriormente, quem já vinha construindo essa imagem online, né? Sim, não, e faz uma diferença absurda, né? O posicionamento de marca hoje no mundo virtual, agora então, de 15 dias para cá, ele é fundamental porque está todo mundo em casa. Então, e lembrando para quem não, acho que todo mundo sabe, mas né, o advogado tem uma limitação grande de publicidade. Né? Então, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, em que o advogado faz propaganda na televisão, você liga lá um canal de televisão, tem um advogado de terno falando, se você cair no chão, liga para mim que eu vou pedir uma indenização para você e tal. Aqui não tem isso, né? Então, a nossa publicidade é muito limitada, mas ela é possível. Então, você tem que saber o gatilho correto para poder fazer esse tipo de publicidade da forma correta, porém que você atinja o resultado.
Então, como a Carol falou, a produção de conteúdo é muito importante. Então, escrever artigo, muita postagem, Instagram, eu destacaria Instagram e LinkedIn hoje como as duas ferramentas principais. O Facebook, eu acho que, falo até por mim, está um pouco em desuso. Eles até caíram muito, né? O número de. O Uhum. algoritmo mudou muito para te estimular meio que a pagar conteúdo patrocinado, então você vê que o número de likes cai abruptamente. LinkedIn e Instagram não. O Instagram é mais posicionamento para cliente e o LinkedIn talvez um posicionamento mais para o próprio mercado jurídico, muito embora também clientes, né, empresas no caso, tenham perfil no LinkedIn e vão acabar vendo você. Mas é muito mais para um posicionamento no próprio mercado jurídico. E eu destaco por que das duas importâncias, né? A gente pensa muito em conquistar o mercado em relação diretamente ao cliente. Não preciso focar no cliente, quero que o cliente me veja, que o cliente saiba que eu estou aqui, que eu presto um serviço de qualidade, que eu posso resolver o problema dele. Legal, perfeito. Mas tem também uma outra forma de você ganhar o mercado, que é fazendo as parcerias com outros escritórios. Tem escritórios que não tem nenhum cliente, pessoa, né, física ou empresa, né? Todo cliente dele são advogados. Você vê muito, por exemplo, os audiencistas, né, advogados que fazem diligência no interior, que é um pessoal que também está sofrendo muito agora, porque está tudo parado, então eles não têm realmente demanda nenhuma. Eles já recebi até alguns comentários aí de advogados que estão no desespero. Enfim, é uma dificuldade. Então você tem advogados que são clientes de outros advogados. Então isso é muito interessante. Então isso é muito que a gente faz, né? Fora do país, a gente tem alguns clientes internacionais, mas nós temos muitas parcerias com os escritórios de fora. E eles têm o cliente. Então não necessariamente você tem que focar no cliente diretamente. Você pode focar no escritório e fazer uma parceria. Isso também resolve muito. Agora, uma coisa é fato. Se você não tiver hoje na internet, dificilmente você vai conseguir atingir o mercado que você quer, entendeu? Assim, numa quantidade expressiva. Porque senão você vai ficar só no boca a boca. Eu brinco muito lá no escritório, até como forma de motivar, eu falo assim, pessoal, nenhum cliente vai vir aqui e vai bater na porta do escritório com um caso na mão. Olha, vim aqui, quero te contratar, poxa, gostei da tua placa aqui do lado de fora. Não existe isso. Ninguém vem aqui no escritório e bater na porta. Isso não vai acontecer. Então a gente tem que ir para a rua. Eu faço parte, como você falou lá, da International Bar Association, que é a maior associação de advogados do mundo, né? São 90 mil membros, não 100 mil membros individuais, mas o principal é que eles têm 190 ordens de advogados representados. Então, em representatividade, é a maior ordem do mundo. É chamada de ONU da advocacia, né? Que a gente chama informalmente. Mas na primeira vez que eu fui numa das conferências anuais, que são as maiores conferências de advogados do mundo, com 8, 9, 10 mil pessoas internacionais, em 2009, primeira vez que eu fui em Madrid, e eu assisti uma palestra de um advogado colombiano que eu nunca me esqueci. Então ele falando como advogado tem que ser um embaixador do escritório dele quando ele sai do escritório para a rua. Então ele deu dicas lá, até de fazer um pin do escritório para colocar na lapela do terno, desde coisa assim de marca mesmo, para o cara olhar, esse cara é do escritório tal. Estou vendo ali pela lapela, pelo pin da lapela. Mas até outras técnicas, até de comportamento, como se comportar, até de cor de gravata. Cara, muito interessante a palestra dele. Sinceramente, 2020, né? 11 anos. Não perdeu nada. O que ele falou vale, está valendo até hoje. 11 anos depois, sinceramente, dá para usar agora. E é isso que eu defendo muito no escritório. Nós somos todos embaixadores do escritório. Então, assim, muito embora cada um tenha a sua função, o advogado júnior, o sênior, enfim, o sócio fundador, mas a verdade é que todo mundo pode buscar cliente, todo mundo pode representar o escritório, então isso é muito importante e motiva muito, né? Aquele trabalho mecânico, né, que é o que a gente também fala muito sobre inteligência artificial, se vai substituir o advogado ou não, a advocacia vai acabar, o fim dos escritórios, o fim dos advogados, enfim, isso tudo é uma bobagem. Mas a verdade é, nossa prática não é nem que vai mudar, já está mudando por conta de tecnologia. Então o trabalho intelectual é cada vez mais valorizado e o trabalho mecânico hoje ele pode ser substituído em grande parte, não digo em tudo, mas em grande parte, por sistemas, né? Não, com toda certeza. E até uma dica interessante que eu acho muito legal, o próprio site, né, Bruna, da Bar Association, eles têm vários reports lá dentro fazendo pesquisa sobre o mercado jurídico global, assim, para a gente analisar por áreas, né? Inclusive eles têm um material bem legal sobre marketing, né, advocacia. Claro, também analisando o que é diferente, né? Como tu falou também, antes a gente tem mais restrições, mas é muito legal analisar a perspectiva, assim, global e os novos dados, as novas tendências. Então também fica uma dica para quem está aí
na quarentena para que quer se atualizar sobre isso. Inclusive agora eles recém saiu, né? Agora em dezembro, o material de pesquisa. E Não, enfim, eles têm muito material sim, vale a pena. O site da IBA, né, é ibanet.org, quem quiser acessar. Então tem, como a Carol falou, tem vários reports aí sobre várias áreas. Eles fazem pesquisas assim o tempo todo, né? Uma das pesquisas é o que a gente participou sobre o futuro do serviço jurídico. Identificamos vários pontos lá e que tem até a ver com o que eu falei. O ponto principal, né, a maior preocupação da advocacia nem é a tecnologia, a preocupação maior é o empoderamento do cliente, né? Então, como é que você se comporta frente a esse novo cliente, que é um cliente tecnológico, que é um cliente que está no WhatsApp, que é um cliente que consegue falar com você à meia-noite, te mandando uma mensagem, te manda um áudio, e se você não responde, ele te pergunta por que não respondeu em meia hora, enfim. O cliente mudou, entendeu? Então, e você tem que mudar também. É fundamental. Se a gente não mudar, não acompanhar a evolução do cliente, a gente fica para trás e, sinceramente, pode até ser que perca um contrato. Então, a gente não é, pode achar que nós somos únicos. Não, esse cliente nunca vai me largar, que eu faço trabalho muito bom. Não é assim, não. Tá? Não é assim, não. Ninguém é insubstituível, a concorrência é muito grande, né? Nós temos também muitas parcerias, mas também a concorrência existe, a gente também não pode fechar os olhos para isso. uhum. Então, defenda o que é seu, melhore, seja cada vez mais tecnológico, cada vez mais entendendo a dor do teu cliente, isso é muito importante. Saiba o que o teu cliente precisa, não o que você acha que ele precisa. Isso é muito fundamental. E a gente também tem, que eu gosto de vincular bastante com a própria personal branding do advogado, do escritório de advocacia, a questão da experiência, né, Bruno, do cliente. O cliente quer entrar lá, quer a demanda resolvida o mais rápido possível. E como é que eu vou dar essa experiência para ele? Através da tecnologia, a gente consegue com certeza melhorar e muito essa experiência. A gente tem diversas legal techs aí que vieram para isso. Então, agora a gente tem discutido bastante sobre esses serviços, né? Porque a gente se vê realmente com outras necessidades nesse período de quarentena. Então, mas já era um serviço que existia, uma assinatura online, as próprias conciliações e mediações online, né? Que Sim. com certeza vão vir como uma ferramenta muito importante agora nesse período. Então, a gente está antenado, que é um assunto que a gente sempre vem falando, né? Eu acho que é um assunto que nunca vai se esgotar, né? Porque você sempre. A tecnologia ela vai mudando muito, né? Eu dei uma palestra no FGV, um pouco antes da quarentena começar, 2 dias antes, na verdade, no FGV de São Paulo, e a gente estava falando sobre isso. O presidente da International Bar Association fez a abertura, e era uma palestra sobre o futuro da advocacia e tal. E aí ele comentando, não, que na minha época, isso é muito engraçado, na minha época, quando eu me formei, eu ganhei uma máquina de escrever, uma caneta, tinteiro, e um anel, aquele anel do advogado, com o Rubi. Ele falou, pô, tô pronto para ser o maior advogado do mundo. Só que aí, sei lá, X anos depois, eu não me lembro quando, veio lá uma máquina no escritório e aí um advogado falou, Horácio, você já viu isso aqui? Você bota um papel de um lado, ele sai do outro, em outro lugar, que era o fax. E, não, isso é impossível, não estou acreditando nisso. Então, assim, a tecnologia, ela sempre existiu, ela tá acompanhando a gente, né, a nossa prática da advocacia durante esse tempo todo. E aí veio o Uhum. computador, e veio o processo eletrônico, e agora a inteligência artificial, e todas essas startups oferecendo serviços que são fundamentais, que fazem com que a gente possa se dedicar ao trabalho intelectual, que é importante, né? Eu me lembro que eu era estagiário, tirava lá boleto, 500 boletos por semana, uma loucura. E eu não preciso mais, quer dizer, há muito tempo já não preciso fazer isso, porque o sistema faz tudo pra gente, né? Então o cliente hoje perguntava lá como é que estava o processo, eu tinha que ir fisicamente no tribunal, consultar o processo para depois informar o cliente. Tem sistemas hoje que o cliente tem um dashboard, né? Que ele vê o andamento do processo sem precisar falar com o advogado. Então lá tem uma área do cliente no site do escritório, ou se ele usa uma ferramenta de alguma startup, dá uma senha de acesso para o cliente vê lá como é que está o andamento do processo. E aí, se tiver dúvida, pergunta ao cliente como é que está. Muito embora, nesse caso, eu vou te falar, eu acho que é sempre importante você ter o contato. A comunicação com o advogado nunca pode ser Uhum. interrompida. Isso aí eu Uhum. falo muito por mim. Ainda que você tenha um dashboard para o cliente acessar, eu gosto sempre de estar com o cliente analisando isso. Porque senão, realmente, Uhum. você perde muito o contato. E aí, eu, Bruno, particularmente não gosto. Eu acho que fica robótico demais. Entendeu? Sim, não, hein? Então, eu acho que essa questão Perde. humana a gente não pode nunca perder. Mas eu acho que a gente tem que filtrar ela sempre para poder ser o mais eficiente possível.
Principalmente porque é o nosso diferencial, né, Bruno, frente toda essa tecnologia que vem surgindo. É Eu isso aí. queria. A gente tem mais 10 minutos aqui antes de o Instagram encerrar nossa live, mas eu Cortar queria a que nossa tu live. falasse é, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a live que tu vai fazer amanhã com o Luciano Vital, às 11 e logo depois, aqui no Linkley nós vamos ter uma live às 10 com a Mayara Trombini falando sobre marketing e o Legal. posicionamento da marca, a gente acabou falando um pouco disso hoje, até A gente como só uma deu um soft spoiler. skill, um spoiler de amanhã. E aí amanhã a gente vai adentrar mais nesse assunto para dar umas dicas importantes de produção de conteúdo e como a gente pode posicionar nossa marca nesse momento de crise. Mas daí às 11 horas, logo em seguida da nossa live, tem a live tua e com o Luciano. Eu queria que tu falasse um pouquinho também, desse um spoiler do que vocês vão falar amanhã, porque eu sei que muitos advogados têm interesse no assunto e com certeza vai ser muito legal o tema. Exato. Bom, vai ser uma live aberta, não só para advocacia, mas também para quem é empresário, quem tem interesse em saber o que está acontecendo no mercado agora, né? A gente está vendo aí realmente as bolsas sendo derrubadas, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então a situação do mercado está muito complicada. O setor do turismo está extremamente abalado também por conta de faturamento zero, bares e restaurantes, enfim, vários setores estão sendo afetados diretamente agora por conta do distanciamento social, vamos dizer assim, para não falar em lockdown, que não aconteceu no Brasil ainda. Mas o fato é, as empresas já estão com problemas, né? Muitos problemas agora de ordem trabalhista, mas nas próximas semanas isso já vai começar a desaguar para problemas já quase de falência. Então, Uhum. eu vi até um estudo de empresas que empresas pequenas seguram só 16 a 20 dias, e mais do que isso elas não conseguem, com faturamento zero no caso. Então, assim, não dá realmente para algumas empresas conseguirem pagar o mês seguinte, folha de pagamento, nem pensar. Isso acaba desaguando aí em vários em demissão em massa e tudo. Então, um problema grave, um efeito cascata que não tem fim. Então, essa Uhum. nossa live vai ser para tratar exatamente como a empresa agora pode se estruturar, como enfrentar esse momento de crise sem perder o seu valor de mercado, sem precisar demitir as pessoas, enfim, ganhar um fôlego de forma que ela possa atravessar esse momento de crise com o prejuízo muito reduzido ou até com prejuízo eliminado. Né? Dependendo de caso a caso, depende muito de empresa para empresa, na verdade, né? É difícil falar genericamente nesse ponto, mas a live vai ter essa função de explicar um pouquinho como é que o mercado está se comportando, quais são as ferramentas jurídicas e de gestão de negócio que as empresas agora podem adotar para poder reduzir risco. Né? Então, a grande preocupação agora é evitar prejuízo, o que infelizmente é uma grande realidade, e a gente espera com essa live de amanhã esclarecer um pouco isso, tanto para o médio, pequeno empresário e também para a advocacia, né, que acabam sendo os clientes dele. Né? Sim, porque o próprio advogado tem que dar esse conselho, né? Exato. Enfim, tem que ter essa visão do que o próprio empresário está passando para que o jurídico possa atender de É isso forma aí. mais Como eu eficiente, falei, né? tem que saber a dor do cliente. Né? Essa é a questão. O que ele realmente está precisando, né, Bruno? É isso aí. Bruno, eu só deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, quiser enviar, fique à vontade, a gente tem mais alguns minutinhos aqui para encerrar a live. Na quinta-feira também a gente vai ter o Luciano aqui no Linkley, falando com a gente também sobre essa tomada de decisões, né? Também uma forma de os advogados verem, se interarem sobre o assunto, de como ajudarem os seus clientes nesse momento, nessa situação. A gente tem aí, com certeza, ao meu ver, mais uns 90 dias aí de Pois crise, assim, é, é né? difícil saber, né? E assim, o problema é que assim, a gente está falando só de um mês ou 2 meses de isolamento, né? Fora o que vai acontecer daqui para frente, né? Que a gente está vendo agora os impactos de isolamento, né? O impacto mais de natureza psicológica, distanciamento e tal, mas agora os impactos econômicos já começam a ser sentidos, né? E a partir daí, sinceramente, a gente não sabe o que vem pela frente. Então, quem puder se preparar para isso, é fundamental se preparar, porque o Já cenário vai ele é estar na muito frente, né? nebuloso. Exatamente. Eu queria mandar um oi para as meninas ali das Advogadas do Futuro. O Bruno também conhece elas. Elas fazem um trabalho muito legal, Muito. professoras, e sigam lá o perfil delas também. Super antenadas, as meninas já vinham nesse movimento. A gente tem uma pergunta, Bruno. Qual a Tem duas área do perguntas. direito? Qual a Tem uma área do do. direito? Desculpa, Carol, vamos lá, fala aí.
qual a área do direito poderá ser mais beneficiada e prejudicada pela crise? Olha, mais beneficiada agora, de forma ainda que temporária, eu vejo a área trabalhista, né? Nessa fase agora, a parte de contratos. Vejo também parte de fusão e aquisição no futuro próximo, só que o futuro próximo é daqui a uma semana, 2 semanas. Então, recuperação também de empresa, parte de falência também vai ser necessária. Parte de compliance também é importante, por questão de cláusula de força maior, parte de contrato, enfim. Tem muita área que vai agora começar a aflorar novamente, né? Uma das áreas que eu vejo prejudicada no momento por exemplo, por conta dessa postergação da lei, a gente não sabe como é que está o comportamento até de proteção de dados, né? Porque é uma área que estava agora, o pessoal, nessa crescente de capacitação, de criação de DPO, que é o profissional que lida com proteção de dados, né? O Data Protection Officer. Agora já estão falando de postergação da lei, quer dizer, então está muito confuso para quem trabalha com proteção de dados esse cenário atual. Então, uma das áreas que eu vejo, não digo prejudicada, mas um pouco alterada. O Edgar fez uma outra pergunta também, algum curso online para profissionais que querem se atualizar. Enfim, eu posso recomendar um curso que eu sou um dos coordenadores, que é o New Law, que a Carol conhece bem, enfim, no Instituto New Law, e a gente endereça uma série de temas relacionados ao que a gente está conversando hoje, né? Tem uma das disciplinas que eu coordeno pessoalmente, que é o Direito como Negócio, uma disciplina com professores nacionais e internacionais, então tem professor do Vale do Silício, professor canadense, o ex-presidente da Ordem do Canadá é professor nesse curso também, e vários profissionais brasileiros de altíssimo nível que ensinam como você realmente trabalhar o seu escritório como empreendimento, né? Então, essa é uma das disciplinas dos nossos cursos. Então, recomendo bastante, Com muito certeza. embora eu seja suspeito. Não, mas eu recomendo também, inclusive a gente colocou nos stories a entrevista que também está imperdível, né, Bruno, com o vice-reitor de Harvard, falando um pouco sobre esse momento lá, como é que ele está enxergando, que também eu achei sensacional, até já deixo meus parabéns por todo o conteúdo que a New Law vem feito, eu tenho acompanhado, sou fã, e se vocês quiserem, então, seguir de forma mais rápida, tá ali já nos stories do Linkley, New Law, acompanha as lives também, que estão todas imperdíveis. É uma série de lives, agora serão lives diárias, tá? Então a gente está tendo um trabalho de curadoria aí muito grande, e a nossa ideia é não parar com live, ainda que passe esse movimento de lives aí, né? A moda, vamos dizer assim, mas a nossa ideia é realmente fazer lives, porque acho que a gente entende que a live realmente ela mostra, né, o que está acontecendo, né, em tempo real, né, com vários profissionais diferentes. Então a nossa ideia é fazer lives diárias agora para sempre também com convidados internacionais. Então eu vou entrevistar também o reitor do MIT, o Peter Hurst também, e já em breve vai estar essa entrevista no ar. Ontem entrevistei o vice-presidente de uma Legal Tech do Vale do Silício, o Anand, que palestrou na Start, acho que a Carol conhece, e que palestrou no nosso evento também do New Law no ano passado. Legal. Então tá, Bruna, eu vou encerrar antes que eu... tem uma outra aluna ali tem uma outra aluna também recomendando o curso, Sandra, Corpo legal. Docente Que Excelente. Obrigado, Sandra. Com certeza, todos nós recomendamos. Bruno, muito obrigada pela tua presença por aqui. Prazer contar contigo aqui na nossa Carol. live. Obrigado, pessoal. Estou à disposição. E lembrando que depois a gente publica essa live também para quem perdeu ou quer ver de novo, a gente publica no YouTube e aqui no IGTV também, do Linkley. Tá ótimo. Isso Obrigado. Então, obrigada, viu, pessoal? Até mais. Tchau, Bruno. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.